galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos como montar e resolver sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, com duas letras. Bom, vamos começar analisando uma situação bem bacana. Acompanhe. Uma exposição de carros e motos foi realizada em uma pequena cidade. O evento teve 25 veículos, entre carros e motos, e pôde-se observar um total de 80 rodas. Bom, qual foi o número de carros e motos na exposição? E aí, galera, será que nós temos informações suficientes para determinar o número de carros e motos? Vamos registrar as principais informações desse texto. Bom, nós temos 25 veículos, entre carros e motos, e temos também um total de 80 rodas. Bom, vamos separar essas informações. Nós podemos colocar aqui 25 veículos, carros e motos, ali fazendo um fluxograma, e 80 rodas também divididas ali entre carros e motos. Mas reparem, nós temos a quantidade de carros, a gente não sabe quantos são, não sabe a quantidade de carros, a gente vai chamar de X. E motos a gente chama de Y, tá? Mas a letra vocês poderiam escolher qualquer outra. Aí a gente pode também ver o seguinte, quantas rodas tem no carro? Bom, pelo menos as rodas ali, tirando o step, que é utilizado em caso de emergência. Vocês contaram quantas aí? 4, Eu também contei 4. Então, a gente pode obter uma expressão ali através das rodas dos carros, ou seja, é o número de carros multiplicado pela quantidade de rodas. 4x, 4 vezes x. E a moto tem 2 rodas, ou seja, o número de rodas das motos é só multiplicar o número de motos, que a gente chamou de y, por 2, ou seja, 2 vezes y. E agora vamos nos concentrar lá na primeira parte do problema. 25 veículos divididos aí para carros e motos. Então a gente pode falar que a soma x mais y, ou seja, o número de carros mais o número de motos, é igual a 25. E ali também na parte de baixo nós podemos falar que o quê? Que a soma das rodas, ou seja, 4x mais 2y, é igual a 80. Reparem, nós conseguimos colocar aquele problema em linguagem matemática, na linguagem algébrica. E aqui nós temos duas equações. Temos a primeira, x mais y é igual a 25, e a segunda, 4x mais 2y é igual a 80. Então nós temos um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, porque a partir de duas equações nós temos um sistema de equações. E nesse caso, nós temos duas letras, x e y, por isso que são duas incógnitas. Bom, reparem, para resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós podemos utilizar o método da substituição e também o método da adição. Tá? São os dois principais métodos. Vamos verificar a quantidade de carros e motos comigo aqui resolvendo pelo método da substituição no quadro. Tá? Preste atenção. Então, galera, vamos agora achar a quantidade de carros e motos resolvendo o sistema de equações do primeiro grau. Como eu falei, a gente vai utilizar o método da substituição. Eu vou explicar para vocês como funciona. Bom, nós temos duas equações com duas incógnitas e a gente vai escolher uma delas para substituir na outra. Mas como assim? Bom, reparem que do jeito que está, não tem como fazer nenhuma substituição. Antes de substituir, eu vou ter que isolar uma das letras, uma das incógnitas, ou seja, deixá-la sozinha em um dos membros. Eu vou pegar a primeira equação, que é mais simples, x mais y é igual a 25. E vou isolar o y. Poderia até isolar o x também, tá? Mas eu vou escolher o y. Então, isolando o y, o x vai para o segundo membro, mudando aqui a operação. Ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, y é igual a 25, está no segundo membro, já não mudamos nada, e o x vai ficar menos x. Ou seja, já isolamos aqui o y. Agora nós vamos substituí-lo na segunda equação. Vamos fazer aqui embaixo. Eu tenho 4x mais 2 vezes y. Mas olha, reparem, o y já está em função de x, ou seja, y é igual a 25 menos x. Então fica 2 vezes 25 menos x. Isso é igual a 80. Agora a gente conseguiu resolver um problema, que era o quê? A gente tinha duas letras, agora só está trabalhando com uma letra. Aí a gente consegue achar o valor dessa letra, que é o x. Vamos lá, vamos repetir o 4x.
Reparem, o 2 está multiplicando 25 menos x, então a gente vai aplicar a propriedade distributiva, multiplicar o 2 pelos dois termos de dentro do parênteses, né? Dos parênteses. Então vai ficar mais 2 vezes 25 mais, mais 50. E mais 2 vezes menos x, mais vezes menos é menos. E 2 vezes x, 2x. Então fica menos 2x. Isso é igual a 80. Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir os termos semelhantes. Reparem que aqui eu tenho 4x e menos 2x. Vamos fazer essa conta. 4x menos 2x dá 2x. 2x mais 50 é igual a 80. Caímos agora numa forma simples da equação do primeiro grau. Vou passar o 50 para o segundo membro mudando a operação. Então, ficamos com 2x é igual a 80. Estava mais, vai ficar menos 50. Bom, tranquilo agora, né? 2x é igual a 80 menos 50. Falou 30? Muito bem. O 2 está multiplicando o x, vai para o outro lado dividindo. Para o outro lado, quando eu falo, segundo membro, tá, gente? Então, x é igual a 30 dividido por 2. Fizemos a operação inversa. Está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Isso é igual a 30 dividido por 2, 15. Ou seja, 15 é a quantidade de carros, tá? Que a gente chamou de x. Agora a gente consegue achar o y, né? Que é a quantidade de motos. É só olhar aqui, ó, a gente já deixou ele isolado em função de x. Então, substituindo 15 aqui, nessa expressão aqui que a gente isolou inicialmente, né? A gente tem que y é igual a 25 menos x, que vale 15. E 25 menos 15 dá 10. Ou seja, concluímos falando, né, afirmando aqui que tinham 15 carros e 10 motos. E assim a gente resolveu o nosso sistema de equações de primeiro grau pelo método da substituição. Tranquilo, né, gente? É só praticar. Vamos ver mais um problema. Joana fez compras no total de R$ 160 e pagou com cédulas de R$ 10 e de R$ 20. Quantas cédulas de cada valor ela utilizou, sabendo que ela usou 12 cédulas? Bom, vamos começar aí destacando as principais informações. O total das compras, né, foi de R$ 160. Ela pagou com cédulas de R$ 10 e R$ 20. E sabemos também que ela utilizou, né, 12 cédulas. Então vamos ver aí. Vamos marcar também as 12 cédulas. E vamos separar essas informações para a gente colocar em linguagem algébrica e fazer um sistema. Reparem, a gente tem 12 cédulas, onde a gente tem cédulas de R$ 10 e de R$ 20, e tem R$ 160 que foram pagos com essas cédulas de R$ 10 e R$ 20. Repare, como eu não sei a quantidade de cédulas, notas, né? Vou falar que notas de R$ 10 e de R$ 20, vamos chamar de x e y, né? Vamos chamar de R$ 10 de x e de R$ 20 de y. E a gente quer achar o x e o y, certo? A quantidade de cédulas para cada tipo. Agora vamos utilizar a informação de baixo. Ela gastou no total R$ 160. A gente tem x cédulas de R$ 10 e y cédulas de R$ 12. Bom, mas se é R$ 10, né, então a gente vai multiplicar esse x por 10. Então nós temos o valor de 10x. E se as cédulas de R$ 20 forem representadas por y, a gente vai chamar ali o valor determinado pelas cédulas de R$ 20 de 20y, ou seja, 20 vezes y. E aqui a gente consegue montar um sistema. Reparem, a gente tem o total de cédulas representado por x mais y igual a 12. E o valor total pago, né, o valor da compra feita por Joana, de 10x mais 20y igual a 160. Conseguimos duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. E com duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente escreve um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Agora a gente precisa resolver para saber a quantidade de cédulas de R$ 10 e cédulas de R$ 20.
E esse sistema eu vou resolver pelo método da adição, para mostrar uma forma diferente para resolver sistemas de equações. Vem comigo no quadro. Então, galera, vamos resolver o sistema linear gerado aí por esse problema de Joana, né? A gente achou x mais y igual a 12 e 10x mais 20y igual a 160. Temos que achar o valor de x e y, que representa, não sei se vocês lembram, o x representa a quantidade de cédulas de R$10 e o y a quantidade de cédulas de R$20. Bom, agora, como eu falei, a gente vai utilizar o método da adição. Bom, o método da adição faz a gente pensar o quê? Em somar, né? Mas a ideia é que a gente some os termos dessa equação e a gente consiga trabalhar apenas com uma letra. Do jeito que está, a gente não consegue eliminar ninguém somando. Pensa, ó, x mais 10x dá 11x, y mais 20y dá 21y, 12 mais 160 dá 172, não eliminou ninguém. Então, para utilizar esse método, a gente vai ter que reorganizar esse sistema. Ou seja, a gente vai pensar aqui numa forma de aparecer termos simétricos. O que são termos simétricos? São termos que têm os sinais opostos ali, né? Então, vamos ver aqui, vamos pensar no x. Eu posso fazer o x virar o simétrico de 10x? Bom, posso, desde que eu multiplique o x por menos 10, que aqui está 10x e aqui está x. Se eu multiplicar x por menos 10, x vezes menos 10 dá menos 10x. E é isso que a gente vai fazer. Então, vou marcar aqui, ó, que na primeira equação eu vou multiplicar por menos 10. Mas a gente tem uma equação. Então, se eu multipliquei o x por menos 10, eu vou ter que multiplicar todo mundo da equação, todos os termos da equação por menos 10. Porque a equação significa equilíbrio. Então, se a gente fizer alguma coisa com um dos termos, a gente tem que fazer com os outros também para manter o equilíbrio. Bom, vamos multiplicar e vamos reescrever esse sistema. Bom, a gente vai ter x vezes menos 10, menos 10x. Mais y vezes menos 10, menos 10y. Mais vezes menos é menos. Igual a 12 vezes menos 10, menos 120. Só fiz essa modificação na primeira equação. A de baixo a gente repete. Então, 10x mais 20y igual a 160. Reparem, agora a gente pode utilizar o método da adição. Por quê? Temos termos simétricos. Então, a gente sempre vai ter que pensar inicialmente ali em como colocar a equação com termos simétricos. Agora a gente vai fazer o método da adição. Vou colocar aqui sinal de mais para indicar esse método. Reparem, menos 10x mais 10x, a gente dá zero, né? Então a gente pode eliminar dessa equação, desse sistema. E somando menos 10y mais 20y, eu devo 10, pago 20, fico com saldo de 10. Então vai ficar 10y aqui, só que positivo, certo? Igual menos 120 mais 160 dá 40. Devo 120, pago 160, fico com saldo de 40. Agora ficou tranquilo, né, gente? 10y igual a 40. A gente quer saber o número que multiplicado por 10 dá 40. Dá para fazer de cabeça, mas vamos lá. O 10 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, operação inversa. 40 dividido por 10. Então, achamos aqui, 40 dividido por 10 dá 4. Bom, isso aqui corresponde à quantidade de cédulas de R$20. Agora, para achar a quantidade de cédulas de R$10, a gente precisa achar o valor de x. Aí, o que a gente faz? A gente pega esse valor que a gente achou de y e substitui nas duas equações, uma das duas equações. Eu acho mais simples a primeira, vocês acham também? Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos trazer aqui para cima. Eu tenho a primeira equação, x mais y igual a 12. A gente acabou de achar o valor de y. Então, vai ficar x mais 4 igual a 12. Bom, agora ficou tranquilo, né? X mais 4 igual a 12. X é igual a 12 menos 4. 4 está somando no primeiro membro, vai para o outro lado, subtraindo para o segundo membro. Então, x é igual a 12 menos 4, 8. Então, concluímos que a quantidade de cédulas de R$10, né? R$10, a gente tem 8 cédulas,
Vou abreviar aqui. 8 cédulas e a quantidade de cédulas de R$20 era Y, né? Então, a gente tem 4 cédulas. E assim a gente fecha bonito o nosso problema. Galera, nossa aula vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem para ficarem feras aí nos exercícios, em sistemas de equações lineares do primeiro grau. Aguardo vocês na próxima. Um abraço. Até mais.